Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí sobre o nosso Flamengo. O Flamengo venceu o Palestina aí por 2-0. Está na vice-colocação, né, com 4 pontos, porque o Bolívar hoje conseguiu ganhar seu jogo e chegou a 6 pontos. Então até o momento o Flamengo é o vice-colocado da sua chave, do grupo E. Carlinhos, atacante do Flamengo, já está regularizado pelo BID da CBF e já pode estrear nesse final de semana diante do Atlético Goianiense. Então o jogador já pode estrear. E o Pedro, ele entra no top 15 dos maiores artilheiros do Flamengo na história, é isso mesmo. Pedro chega a 120 gols pelo Flamengo e entra no top 15. Ah, quantos gols o Gabigol tem? Gabigol tem 155 gols, né? Então a diferença do Gabigol para o Pedro é de apenas 35 gols. Será que o Pedro consegue alcançar o Gabigol ainda nessa temporada ou na temporada que vem, né? Então deixa tua opinião aí. É isso aí, tamo junto e vambora com mais um vídeo aí, galera. Tamo junto. Ouvimos então os personagens do Flamengo e a gente chama agora o personagem do Sport Center, Cícero Melo, vai chegar ao vivo aqui no Sport Center, no nosso telão, para atualizar o dia seguinte da vitória do Flamengo. Resultado mais uma vez aparecendo. A gente pode depois debater ali a atuação, o placar, se a gente esperava mais elástico ou não, Cícero. Mas a verdade é que o Flamengo vem fazendo o serviço rodada após rodada. É verdade, Mari. Um abraço para você, para o Bruno, para o Rafael Prats, para o Mário Marra e para o Fã de Esportes. Nós estamos aqui em frente à sede do Flamengo. O importante, o placar foi magro, 2-0. O Flamengo alternou bons e maus momentos durante o jogo, maus momentos no início do segundo tempo, quando quase sofreu um gol. Teve a estreia, que foi o ponto forte, ponto alto, a estreia do Léo Ortiz, que vai brigar por vaga de titular, ainda mais um zagueiro artilheiro fazendo um gol logo na estreia. O Flamengo assumiu essa liderança isolada do Grupo E na Libertadores, 4 pontos ganhos. Claro que ainda tem um jogo aí da equipe do Bolívar nessa noite, mas o importante é que o Flamengo continua com essa sequência de vitórias jogando em casa na Libertadores da América. São 15 jogos seguidos com vitória, atuando em casa. Não perde na Libertadores da América há 27 jogos. A última derrota já faz 5 anos. Dia 3 de abril de 2019, no Maracanã, terceira rodada na fase de grupos, perdeu para o Peñarol por 1-0. Gabigol foi expulso naquele jogo e o Abel Braga era o técnico. E o único jogador remanescente daquele jogo que jogou foi o Bruno Henrique. E o Arrascaeta, vejo vocês, estava na reserva com o Abel Braga. Agora o Flamengo só volta a jogar no dia 24 de abril na Libertadores, uma quarta-feira. Jogo que será lá em La Paz, na altitude de La Paz, na Bolívia, jogo muito complicado com o Bolívar, que vai valer a liderança isolada do grupo. Mas o Flamengo muda o foco e passa a pensar agora na estreia do Campeonato Brasileiro, que vai acontecer essa primeira rodada já no próximo final de semana. O Flamengo vai viajar, tem um jogo domingo às 4 horas da tarde, no estádio, a boa surpresa que o jogo vai ser no estádio Serra Dourada, lá em Goiânia, não vem sendo usado com frequência a Serra Dourada. Vai comportar um grande público aí, Atlético Goianiense e Flamengo. Flamengo segue na sua trajetória aí, tentando títulos, já conquistou a Taça Guanabara, o Campeonato Carioca, e agora quer os títulos brasileiros, Copa do Brasil e Libertadores da América. Voltamos aos estúdios, um abraço a todos. Valeu, Cissão, pelas informações do Rubro Negro. Bom, vamos por partes. Antes de a gente pensar em brasileiro, mais uma competição, a gente começar a avaliar outras questões, vamos para o jogo de ontem. Qual que foi a sua avaliação, Prats? Você gostou da atuação do Flamengo? Você gostou do que viu no Maracanã? De maneira geral, sim, Mari. O primeiro tempo, principalmente, muito mais que o segundo. A gente tem de pontuar, né, que por mais que haja uma expectativa que o Flamengo possa golear a maioria dos adversários, atropelar, a prática nem sempre é assim. A gente tem de entender que o Tite também não é um treinador dessa situação. O Tite é um treinador que acredita muito em repetição, em aperfeiçoar, em gerir grupo. Então, assim, às vezes quando você espera um 5 ou 6 e fica 2-0, a impressão que tá ruim, não tá ruim. É que o Tite é um treinador que acredita em começo, meio e final. O começo, meio e final dele, às vezes, não empolga muito quem tem uma expectativa muito alta. Agora, é um time geralmente difícil de ser batido, é um time que deve chegar para disputar as principais competições, os principais títulos da temporada, do jeito dele. Esse jeito dele, para alguns é meio enfadonho, para alguns é um pouco mais lento, mas você entende o que ele está procurando fazer. E ontem foi um pouco disso, o primeiro tempo muito bom, segundo tempo nem tão bom assim, o time correu algum risco desnecessário. Não é o mesmo 2-0 do São Paulo, por exemplo. Não. Porque foi um 2-0 do São Paulo que ganhou e a gente criticou bastante muitas questões. O Flamengo vence de 2-0, mas é outro contexto.
de jogo. Do mesmo jeito que o São Paulo poderia ter feito mais, o Flamengo poderia ter feito mais. Acho que o ponto de observação no Flamengo, no jogo de ontem, é que o primeiro tempo foi muito diferente do segundo. E em algum momento, um time mais fraco, talvez até do mesmo nível do adversário de São Paulo, um time mais fraco colocou situações, algumas até de bola bem jogada, em passes, colocou o Flamengo em situações que a gente não está muito acostumado a ver. Mas eu acho que o São Paulo, por exemplo, já que a comparação é essa, entrou em campo muito mais tenso e preocupado. O Flamengo entrou em campo contra, de uma forma... ao jogo, a gente daqui a pouco vai fazer um gol, tal. Talvez essa forma, talvez não competindo o tempo inteiro no mesmo nível. O São Paulo perdia gols, tal, mas os caras estavam ali tentando desesperadamente. Por quê? A história do São Paulo não tá boa. A história do Flamengo na temporada tá ótima. Manter essa tensão para os jogos não é saudável para ninguém. E o Flamengo ontem entrou menos tenso, menos... Pilhadão, assim. pilhadão. Agora, isso me obriga a fazer uma outra reflexão. Quando o Tite responde em entrevista coletiva sobre conversar com a direção sobre prioridade, é claro que ele responde a uma pergunta. Mas a gente conhece o Tite. Ele tem habilidade suficiente para driblar todo tipo de pergunta. Inclusive driblou algumas aí que depois ele teve que pedir desculpa, né? Ele tem habilidade para driblar. Ele está dando um recado. Um recado, eu acho que para a torcida. Gente, vamos com calma, que eu não sei se dá para ganhar tudo não, hein? Vocês precisam entender e tal. Porque ele não precisa falar disso na entrevista coletiva. Essa conversa ele vai ter em 4 paredes lá com a direção. Ele está brifando, não a direção. A direção ele fala, encontra no corredor toda hora. No zap, mas ó. Ele está brifando o torcedor. Eu falei, gente, vamos com calma, porque... E de fato, é muito difícil ganhar tudo. Eu não vou falar que é impossível, porque impossível não é. Mas é muito difícil. A gente, na verdade... Um elenco que tem, é mais fácil pensar em ganhar. Mas ainda assim, é muito difícil. Mas você falou do Tite brifando a torcida, você está brifando o fã do esporte. Muito provavelmente amanhã a gente vai conversar sobre isso já projetando o brasileiro, para entrar mais nessa de se o Flamengo está falando de escolher competição, eu tô ferrada. O Dragão vai enfrentar o Flamengo domingo. Escolher competição aí, realmente, galera, turma, molhou para todo mundo. Mas isso é uma conversa para a gente ter ao longo da semana. Eu queria só destacar também o Pedro, porque às vezes o Pedro ele é colocado, ele é mais rifado em alguns momentos negativos, até pela idolatria, por exemplo, do Gabigol, que eu nem questiono, né? Não tem como questionar. Mas parece que falar de gol do Pedro é uma coisa muito fácil, né? O Pedro fez mais um gol, mas, gente, é muito grande o que ele faz. Claro que sim. Não tá dando brecha pra ninguém, né, Mari? Não tá dando brecha pra ninguém. Não tem nem como se abrir um debate, uma discussão de alguém que tem jogado o que ele tem jogado e tem feito os gols que ele tem feito. Né? Onde ele fez um gol de grande qualidade técnica, né? A levantadinha que ele dá quando sai o goleiro e o gol de cabeça. Seria pênalti, né? Seria pênalti. Seria pênalti do substituir o Ayrton Lucas, né? Mas nesse momento, assim, é um nome indiscutível do time. Né? Time A, time B, time C, você pensa no Flamengo ideal. Hoje tem o Pedro pelo que ele tem jogado. É o segundo com os melhores números em participações em gol. Vitórias garantidas com gol 6 em minutos até marcar 89,3, que marcou mais uma vez. O placar foi justo para você? Porque a sensação que eu tive é que dava mais, mas que depois parecia que ia empatar. Um jogo meio confuso. Essa sensação que você teve, eu acho que grande parte da torcida rubro-negra também teve. Assim, o Flamengo venceu o Palestino dentro de casa, no Maracanã lotado, não fez mais do que obrigação. A verdade é essa. O Palestino, para mim, é o pior time do grupo do Flamengo na Libertadores da América. O Flamengo deveria ter feito um placar mais elástico. Quando eu falo deveria, é levando em consideração o nível técnico dos dois times. O Flamengo é amplamente melhor do que o Palestino. E também levando em consideração a disputa na fase de grupos. Porque, repito, saldo de gols será extremamente importante para o Flamengo nessa fase de grupos da Libertadores. O Flamengo tem que passar em primeiro, já pensando futuramente decidir as decisões de mata-mata da Libertadores dentro de casa, o segundo jogo sendo dentro de casa. Dito isso, esse jogo aí o Flamengo deveria ter feito sim um placar mais elástico. Na minha opinião, não jogou tão bem. Acho que o Tite foi o Tite na essência, um Tite totalmente pragmático. A gente pôde ver isso na alteração mesmo,
quando ele tira o De La Cruz, nem acho que o problema é tirar De La Cruz, o problema é quem ele coloca no lugar do De La Cruz. Porque a partir do momento que ele coloca o Alan, na minha opinião, ele está mostrando ali que ele está satisfeito com o que ele está vendo dentro de campo. Ele poderia ter botado um jogador mais ofensivo, talvez o Matheus Gonçalves ou até mesmo o Vitor Hugo, poderia ter feito isso, mas não, ele foi e colocou o Alan, mostrando que o Tite está sendo o Tite ali no Flamengo. O que eu acho é o seguinte, tem algum problema o Tite ser assim? Eu não vejo problema, ele vai vencer, ele não vai dar espetáculo. Mas acho que ele precisa entender o que é o Flamengo. Como a torcida do Flamengo gosta que o time atue. Eu acho que ele poderia ser mais ofensivo. Se ele fosse mais ofensivo, talvez o Flamengo poderia ter feito um placar mais elástico dentro de casa. E era isso que todo mundo imaginava. Ninguém imaginava o Flamengo vencendo por apenas 2-0. A verdade é essa. Eu acho que o Flamengo poderia ter entregue mais. Ficou devendo. Beleza, fez o dever de casa, mas acho que ficou devendo. Quem também ficou devendo? Qual setor desse time ficou devendo para você, Lucas Pedrosa? Boa tarde, Fernanda, Veni, galera de casa. Lembrando que a gente está aqui fazendo altas críticas para um time que venceu de 2-0 na Libertadores. Vamos Mas lá. tudo bem, tá tudo certo. Eu acho assim, foram 2 jogos diferentes, né? O primeiro tempo o Flamengo fez um jogo para fazer 4-0 e no segundo tempo poderia ter saído com o empate do Maracanã, claramente. E isso para mim se explica muito por esse termômetro que é o setor do meio-campo. No primeiro tempo, eu vi um Arrascaeta se movimentando, participando das jogadas, um De La Cruz não tão inspirado, mas um Pulgar um pouco também lá na contenção, conseguindo fazer a saída de bola nesses passes verticais. E aí o que acontecia? Oportunizava o Everton Cebolinha, que para mim foi o melhor em campo, com o Luiz Araújo e o Pedro também, que participou bastante desse primeiro tempo. Por quê? Porque a bola estava chegando no setor do ataque, o meio-campo estava conseguindo funcionar e fornecer essas bolas para esse setor ofensivo. No segundo tempo, o meio-campo do Flamengo, para mim, morreu. Tanto o De La Cruz, que tem uma característica muito grande de arrastar, de conseguir ter essa intensidade no meio-campo, quanto o Arrascaeta com a genialidade dele. E o próprio Pulgar, inclusive, eu acho o Pulgar um baita de jogador. Mas o torcedor do Flamengo, na minha visão, ele deve se irritar muito com a quantidade de faltas bobas que o Pulgar faz. Ele é um cara que repete faltas, que todo jogo praticamente ele toma cartão amarelo, e isso faz com que o Flamengo também se torne vulnerável muitas vezes. Então esse setor do meio-campo ele não funcionou no segundo tempo, muito pelo contrário. O Palestino, como eu disse aqui, tomou o controle nesse setor e em muitas oportunidades quase empatou, inclusive a partida, pelo menos em 2 chances claras aí que teve. Então, o que fica desse jogo é, o Flamengo fez o dever de casa, mas aquele espetáculo que a gente estava esperando não aconteceu. No primeiro tempo produziu para fazer 3, 4 gols e no segundo tempo sentou no resultado, sendo que era um resultado perigoso. 1-0 dentro do Maracanã, com o Maracanã lotado. Você tem que jogar mais, você tem que tomar as rédeas da partida, principalmente pelo nível do seu adversário. Então, de forma geral aí, eu acho que o Flamengo venceu, mas não convenceu. Você falou do meio-campo, mas tem um cara que se destacou naturalmente, que sempre se destaca, que é o Arrascaeta, mas ultimamente fisicamente está voando, né, Vini Casagrande? Concordo com você, Fernandinha. Inclusive, era uma preocupação que a gente tinha em relação a esse jogador, que de fato, nas últimas temporadas, tinha sido o defeito dele, digamos assim, o problema do Arrascaeta, que era a parte física. A gente pouco via o Arrascaeta terminando um jogo, por exemplo, ficando 90 minutos em campo. Agora é totalmente diferente. A gente pode ver um Arrascaeta muito mais leve, muito mais solto. Consequentemente, ele vai conseguir jogar mais. Concordo com o Pedrosa que no segundo tempo ele até caiu um pouco de produção, mas não só ele, acho que o time inteiro do Flamengo. Mas se eu tiver que destacar, eu quero destacar a partir do Everton Cebolinha, se alguém me perguntar quem foi o melhor em campo, eu votaria no Cebolinha. Quem foi o melhor em campo? Eu votaria no Cebolinha, mas tá. eu quero destacar a parte física do Arrascaeta, porque é algo que eu particularmente critiquei muito durante muito tempo e agora eu preciso elogiar, porque de fato o Arrascaeta tá soltinho, tá levinho, consequentemente ele vai conseguir fazer uma temporada bem melhor com a camisa do Flamengo. Quem tá soltinho, tá levinho também é o Pedro. Fez um golaço ontem, atingiu, gente, 120 gols com a camisa do Flamengo. Ele entrou para o ranking dos 15 maiores artilheiros da história do Flamengo. E nessa temporada ele tem 15 gols em 16 jogos. Lucas Pedrosa, números impressionantes do atacante Pedro, que é o grande artilheiro do novo Maracanã, né? Se a minha memória não falha, ele é o artilheiro desse novo Maracanã. É o casamento perfeito, né? Quando a gente pensa no movimento do Tite levando o Pedro para a seleção brasileira, é porque ele encarava que o Pedro era o melhor centroavante do Brasil. E isso tudo vem acontecendo justamente quando o Tite monta um time que prioriza muito o Pedro. Inclusive, no segundo tempo, ele cobra bastante o Pedro por aquela situação sem bola que a gente sempre fala aqui, faz o balanço, pressiona um pouco mais.
Mas eu não consigo enxergar a queda de rendimento do Pedro no segundo tempo como um problema do Pedro. Como eu disse aqui, foi um problema do meio-campo que não conseguiu dar as bolas para o Pedro e também os jogadores de ponta que não conseguiram. Mas no primeiro tempo o Pedro mostrou todo o repertório dele, saiu da área, participou, junto com o Everton Cebolinha, junto com o Luiz Araújo também, que no primeiro tempo fez um bom jogo. É o melhor centroavante do Brasil na atualidade, eu não tenho dúvida disso. Sabe quando você vê que é um golaço aço, aço, aço? Quando você tem um casal que não torce pro Flamengo, mas que tá assistindo o jogo. Que é o caso lá em casa, né? É, eu e o Pressão. Aí o Pedro faz um gol, aí eu lanço um, nossa, aí ele, que isso? Mas aquela coisa meio... aquela coisa meio assim, a gente tá só vendo, né? Coisa boba, coisa negócio nada, né? Mas que golaço fez o Pedro. E eu queria saber de você, Vene, eu não sei se vocês concordam comigo, vocês dois, você aí de casa. Mas a sensação que eu tenho é que o Pedro, para desempenhar bem, ele precisa estar à vontade. Sim, sim. Não só coletivamente, mas acho que socialmente. Ele tem que estar se sentindo seguro com o treinador, principalmente. A gente sabe que na última temporada, e até foi uma questão, teve agressão em relação ao Pedro, ele não se dava muito bem com a comissão. E hoje, com o Tite, ele tá voando, porque o futebol dele sempre esteve ali, mas ele precisa estar bem de cabeça, o Pedro, né? Mas isso é em qualquer âmbito social e qualquer profissão. Se você não estiver bem, se você não tiver se sentindo à vontade com as pessoas que você está trabalhando... Tem gente que consegue performar em cima de algumas adversidades. Eu vou te dizer o Gabigol. Eu sinto que o Gabigol é assim, mesmo se tiver uma adversidade, ele consegue performar. Eu digo... Não de maneira ideal, mas consegue. Isso. Consegue. O Pedro, de fato, ele não consegue. Eu sinto isso. Ele não consegue. Você também sente? Eu sinto isso e com certeza a gente consegue ver a diferença agora. Com o Sampaoli e com o Tite. É o Pedro totalmente diferente. Ele muito mais à vontade, muito mais leve, feliz. Ele está feliz. Você percebe que o Pedro, de fato, está feliz. Antigamente, ele não estava feliz. Tanto é que ele tinha pedido para ser negociado e a diretoria bateu o pé e falou que não ia negociar, independentemente daquele momento. Passou, agora ele está vivendo uma ótima fase. Arrisco a dizer que é a melhor fase dele com a camisa do Flamengo. Todo jogo tem gol do Pedro, a verdade é essa. E assim, é torcer para ele em nenhum momento se machucar, porque hoje o Flamengo não tem ninguém no banco de reservas à altura do Pedro. Tem o Carlinhos aí que foi contratado de maneira imediata, enquanto resolve a situação no Gabigol, mas hoje o Pedro, obviamente, é um dos principais jogadores do time do Flamengo. Alguém tem, Vene, no Brasil? Ah, não tem. Não tem. Não tem. Que centroavante reserva que é a altura do Pedro? Nenhum. Aliás, que centroavante titular que é a altura do Pedro jogando bola hoje no Brasil? Você vê poucos. Obviamente a gente sempre... porque antes tinha o Gabigol, querendo ou não, que podia quebrar o galho. É, claro, mas assim, o próprio nível de atuação do Pedro, mesmo o Gabigol sendo o reserva, antes da questão do doping, o Pedro já estava muito acima dele em nível de atuação. Então hoje no Brasil você vê o Paulinho, que é um monstro, mas que não é um centroavante de ofício, mas que faz o ataque muito bem. O Germancano, tem um Calheri da vida, tem um Diego Costa lá no Grêmio, tem um Tiquinho Soares aqui no Botafogo, o Verratti, mas todos esses que eu citei, tirando talvez o Paulinho, com características diferentes, eles não estão no nível do Pedro. A gente está falando de um jogador que estava na Copa do Mundo. É isso. É assim, é nesse nível. Mas ele é jogador de seleção. E bateu pênalti, inclusive. Vamos botar aqui o grupo. Não volta, que depois é só mais uns minutinhos, é tua coisa boba. Fica aí. Olha aí, ó, grupo E. Flamengo em primeiro, 4 pontos. O Bolívar em segundo, com 3 pontos. O Milionários em terceiro, com 1 pontinho. E o Palestino, que ainda não pontuou, 0. Bolívar e Milionários se enfrentam hoje, né, Vene Casagrande? Isso aí, se enfrentam hoje. E enfim, eu acho que o torcedor do Flamengo tem que torcer para o empate, talvez. Eu acho que sim, né? O ideal é o Bolívar não ganhar, né? Porque se o Bolívar ganhar, vai passar o Flamengo automaticamente. E se empatar, também passa, né? Porque tem questão de saldo de gols. Hoje o saldo de gols do Bolívar é melhor. O Bolívar fez 4. Exatamente. Isso. O Flamengo tem saldo de gols de 2. Eu acho que um empatezinho fica melhor, né, Pedrosa? Porque se o Milionários vencer, ele vai a 4. Sim. E se o Bolívar empatar, também vai a 4. Lembrando que não é só o primeiro que passa, né, gente? Claro. Igual a Sul-Americana, são os 2 primeiros que passam. Eu Mas acho que o Flamengo passar em segundo é feio. Isso que eu ia falar, é que se tratando de Flamengo, a régua é maior, sabe? E a gente viu a importância na última Libertadores de você não decidir o segundo jogo fora de casa, né? O Flamengo foi eliminado justamente por conta dessa situação. Então não dá pra gente poder pegar um grupo desse, que tem até um bom time, como é o Bolívar, mas o Milionários, com todo respeito, não é um grande time, muito menos o Palestino, e o Flamengo passar na segunda colocação. Eu acho que isso é inconcebível e talvez seja por isso a bronca da torcida na partida de ontem. Era para ter feito 3-4-0. Daqui a